Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Ai, hoje é noite de sábado, dia 3 de maio de 2025. E aí, vou continuar o comentário sobre esse livro. Nunca é tarde demais. Né? Nunca é tarde demais para resgatar a sua autoestima como mulher, como homem, a sua identidade em Deus. Orar por um relacionamento saudável, encontrar o grande amor da sua vida, restaurar o seu casamento. É o que nós vemos aqui no testemunho da Marilyn Phillips, né? Quando tudo vai mal, nós temos que pedir a ajuda de Deus. E quando tudo vai bem, também lembre-se, porque esse momento que talvez você vai orar para que as coisas fiquem bem, né, entre vocês. Mas quando tudo estiver bem, lembre-se de continuar a orar para que Deus mantenha o seu casamento na rocha. Amém. Orar, vigiar. Eu estou agora na página 44, Palavras de Vida, em que ela pede a Deus palavras específicas sobre o casamento dela. E aí Deus provê isso. Uma das minhas maiores preocupações era com as crianças. Nesse inteirinho, nosso terceiro filho, Jason, já tinha nascido. Agora tinha 3 pequeninos para proteger. Com toda a confusão, todo o tumulto e toda a raiva que estava ao nosso redor. Raiva é o sentimento que está em voga, né? Raiva. Eu não aceito essa situação, assim, não está bem, né? Pedi ao Senhor uma palavra para eles, para as crianças. Ele me deu Isaías 54:13. Todos os teus filhos serão ensinados o Senhor e será grande a paz de teus filhos. Coloquei os nomes de nossos filhos ali, declarando: todos os meus filhos serão ensinados o Senhor e grande será a paz de Cristine, o nome das crianças, e grande será a paz de Mike e grande será a paz de Jason. Há uma escritura em Jeremias 32:39 que diz: dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias para seu bem e bem de seus filhos. Coloquei os nomes lá. Darei um só coração ao Michael e Marilyn e um só caminho para que eles temam o Senhor para o bem deles e para o bem de Christine, Mike e Jason. Olha isso. Darei um só coração ao fulano, seu marido ou você, e fulana, sua esposa ou você, e um só caminho para que eles temam o Senhor para o bem deles e para o bem de o nome de seus filhos, fulano, fulana, fulano, enfim, quantos forem. Comecei a permanecer, ou os futuros filhos, né? Se você já tem o nome, se não tem, os filhos. Amém. Comecei a permanecer nessas escrituras e a crer e orá-las à medida que as coisas ficavam, meu Deus, cada vez, olha só, à medida que as coisas ficavam cada vez piores, ela orava mais, até mesmo mais escuras e mais feias. Uau! Isso é uma prova de amor, né? Quem que pode apostar em você, né? Quando você não está correspondendo, sabe? Enfim. Eu não sei se ele tinha paz, eu ia até dizer que ela não tinha paz e ela estava com Deus.
Ela que estava chorando, ele estava sorrindo, ele não estava com Deus, ela que estava. E a gente geralmente pensa o contrário, a pessoa que está com Deus está celebrando, está sorrindo, nem sempre, né? Porque ele estava cego em relação às traves dele, né? Então ele estava contente com os pecados dele, ele estava muito convicto de que ele não queria a esposa, não queria os filhos, enfim. Mas eu não sei se realmente, eu não sei da parte dele, se ele tinha realmente essa paz no coração dele, eu acho que não. Michael voltou para casa dizendo que iria pedir divórcio, que tudo havia acabado e que não havia mais nada que pudesse fazer. Não me queria, nunca quis. Olha, uau! Olha o que ele disse para ela. Eu não só não te quero, nunca te quis. Nem você, nem essas crianças. Esse sonho era só seu. Ó, ia se casar com ela, com a amante. As coisas pareciam realmente sombrias. Parece que tá tudo bem, né? Ela entendeu que ele tem um caso, ela descobriu, né? E foi até melhor, sabe? Porque tem uma coisa que eu trabalhei em alguns vídeos, performances para vocês, que é o pecado passivo. Deus não trabalha no meio da mentira, ele trabalha na verdade. Então é melhor que você quebre a cara, que você chore, e aí que você ore, sabe? Do que você ficar, sabe? Compartilhando esse pecado de modo passivo, passando a mão, né? Então, ela fez certinho, porque muita mulher ia ouvir, ia voltar para casa, fingir que estava tudo bem, ia, sei lá, tentar reconquistá-lo enquanto ele estava tendo esse relacionamento duplo, né? Ia fingir que estava tudo bem. Muitas mulheres fazem isso. E ela não. Ela chorou, ela esperneou, ela brigou com ele, e isso ela fez o correto. Ela falou. Você tem que falar, né? Você tem que. Deus aprova aquilo que é verdadeiro, isso que eu acredito, né? Não se pode manter nada, sabe, debaixo de mentiras. Para quê? Para que você não compartilhe do pecado do outro, né? E quando diz que a mulher crente ela salva o marido, não lembro exatamente como é a palavra, mas não dessa forma. Com oração e com exemplo, ele pode vir a ser salvo, a se redimir, a passar pela redenção, se ele quiser, entendeu? Não é assim que a tua luz vai alcançar, não tem como. A salvação, ela é individual. Eu lembro que a primeiras vezes que eu vi isso, acho que foi em 2018, eu tive uma líder que ela falava sempre isso, salvação individual, e eu ficava, nossa, que egoísmo isso, como não pode ser individual. Até que eu tive as experiências de visitar o inferno e vi pessoas ali que eu amo muito. Uau, a salvação é individual mesmo. Então, daí eu queria dizer, né? Ele não só decide largar ela e ir formar a vida dele do jeito que ele queria, né? Como toda vez que ele volta para casa, ele parece que despeja todo o ódio dele em cima dela e das crianças, né? O que é muito triste. Ele renega a família que ele formou com ela, né? Ele diz que ela fez sozinha aquela família, né? Que ele foi obrigado
a se casar com ela, que ele foi obrigado a fazer cada uma das crianças, que agora é que ele vai viver a verdadeira vontade dele, a verdadeira liberdade, sabe? Eu acho que isso foi muito difícil para ela. Um dos versículos que orei nessa época foi em Salmos 35, que dizia: sejam os inimigos como a palha ao léu do vento. Tinha orado isso para ela: Senhor, possa ela ser como a palha ao léu do vento. Possa o Senhor soprá-la para algum outro lugar. Retire-a deste quadro para que possamos tratar deste problema. Deus foi gracioso. Ele retirou-a do cenário. Michael descobriu que o divórcio iria custar uma grande quantidade de dinheiro e que o tribunal iria dividir os nossos bens. Assim, ele mandou-a embora de volta ao seu marido em um outro estado. Eu acho que... Enfim, não sei se era por causa do dinheiro. Eu acho que... Não sei, eu acho que talvez ele tivesse alguma coisa mal resolvida ali, provavelmente dentro dele. Alguma raiva, algum ódio, e no qual ele descontava na esposa e nos filhos, entendeu? E daí ele aproveita aquela oportunidade daquela mulher que dá abertura para ele, né? E, sei lá, extravasa alguma coisa mal resolvida, alguma frustração dele. E muitas pessoas vão fazer isso, sabe? Vão descontar toda a raiva delas em você e você não... Vão destruir com o marido ou com a esposa, destruir com os filhos. Isso não resolveu nada. No entanto, porque o problema não era ela. Eu nunca acho que, por exemplo, se o marido ele arruma um amante, o problema não é a amante. O problema é ele. Geralmente as mulheres, já falei sobre isso, elas sempre pensam que o problema é a outra mulher. Não. A não ser que o seu relacionamento seja com outra mulher. Se o seu relacionamento é com esse homem e ele te traiu, então o problema é ele. É ele que tem o compromisso com você. É ele que tem o dever de fidelidade, lealdade, né? Quantas mulheres existem no mundo? Quantas possibilidades dele te trair? Eu sempre pensei assim, desde bem novinha. E aí eu pensava assim, meu Deus... Se você, mulher, tiver que, sabe, que se defender de cada mulher que existe no mundo, você não vai fazer mais nada. Você não vai nem dormir. É impossível, não dá para lutar contra a imoralidade sexual, entendeu? Contra a infidelidade de alguém. Não dá. Não vence. O problema com certeza é ele. Ela era apenas um instrumento que Satanás tinha usado. O problema éramos nós. Por isso, depois que ela se foi, meu marido disse: eu sei que ela não era o que eu queria, mas eu não quero você também. Quero o divórcio, quero ficar solteiro novamente, quero ir a festas, quero me divertir. Uau. Uma outra passagem que estava reivindicando era Provérbios 5, a advertência contra o adultério e a mulher adúltera. E a mais em Provérbios 7, assim coloquei o nome de Michael e ali e reivindicava todos os dias.
Michael ia para os bares de solteiros, tinha encontros com amigos nossos que estavam traindo suas esposas. Todos aqueles casais que estavam em dificuldades no mesmo período que nós. Olha, ele dando mau testemunho. E chamando os amigos também para traírem suas esposas, e os amigos que traindo também chamando ele, sabe? Porque as pessoas, elas se reúnem por interesse, entendeu? E às vezes esse interesse é o pecado, né? Ou santidade. Todos aqueles casais que estavam em dificuldades. Sei que a palavra de Deus foi toda poderosa naquela situação, nos dando a vitória. As circunstâncias estavam ficando cada vez mais escuras, então desabafei com o Senhor, que estava orando a sua palavra, estava permanecendo, estava crendo. Lembrei de Elias. O que está acontecendo que eu fiz o áudio ontem para vocês? O que está acontecendo que eu estou orando e as coisas só estão piorando? Olha lá o que estão fazendo, olha lá que Israel, né, tá fazendo. O que havia de errado? Por que parecia não estar funcionando? Por que quem está buscando o Senhor não está tendo resposta? Ai, ai. Olha, eu vou parar por aqui, não... Muitas mulheres já passaram por isso e estão passando por isso, né? Algumas resolveram passar pelo deserto, dizer tudo. Eu sou igual a ela. Eu não consigo esconder as coisas, eu não consigo fingir, eu digo, eu sou de verdade, né? Quando eu estava em um relacionamento de quase 8 anos, eu já estava pensando que a gente ia casar, um monte de coisa. E aí eu descobri, né? Eu já vinha desconfiando que eu tava sendo traída, não consegui esconder. Só que eu já vinha avisando, né? Só que diferente dela, a minha reação, nossa, foi tão. Você não sabe qual vai ser a sua reação quando você é traído ou traído. Eu não achei que ia ter aquela reação. Me deu uma repulsa tão grande dele. Eu não queria ver ele. Eu não queria falar com ele. Não queria atender ligação. E não chorei, não sei, me deu uma insensibilidade tão grande que eu não sei o que é aquilo. Eu acho que de Deus, sabe? Parece que Deus lacrou meu coração assim, sabe? Pra não sentir nada. Não senti raiva dele. Eu senti alívio. Parece que Deus estava me liberando. Aí, ó. Estou te liberando, sabe? Desse laço. Sei lá, não sentia, sabe? Que tava sendo bom pra mim. Porque, na verdade, eu vinha sofrendo tentando consertar as coisas, tentando fazer funcionar, tentando ter esperança em alguma coisa. E, e todo mundo começa a falar pra você, acho que fulano é bom pra você, acho, sabe? Claro, eu tô falando de um namoro, né? Que casamento é diferente. Mas as pessoas começam a falar, né? Eu acho que ele judia de você, eu acho que, sabe? Muitas coisas acontecem e você vai, não, eu acho que ainda dá pra mudar, ainda vai melhorar, ainda. E então, às vezes, eu não esperava ter aquela reação e foi um alívio.
acho que ela é muito forte. De verdade, ela é muito forte. O problema não é só perdoar, o problema é esquecer, sabe? O problema é esquecer. Como esquecer o que aconteceu? Como esquecer não só o que aconteceu, mas as coisas que ele fala para ela, sabe? Coisas horríveis. Eu não sei como que ela lidou com isso depois, entendeu? Porque não é só ter um resultado bom, ele voltar para casa, não, eu não quero me ser. Não é só isso, é por que ele quer? Ele é por causa de dinheiro, sério? Tipo assim, eu não vou me divorciar de você. Olha como ela falou, nossa, me dá um. Meu coração parece que fica menor que uma formiga, sabe? Parece que ele não quer perder dinheiro. Meu Deus, acho que esse não é um bom motivo, né? É... E... Nossa, é uma situação muito difícil, né? Só, só Deus mesmo, né? Não só para consertar as coisas, consertar ele, mas curar o coração dela de todo o estrago, né, que ele fez, né? Nela, nas crianças, né? Porque as crianças viam, né? Ele dava mau testemunho, né? Para as meninas, para as filhas, para os filhos, né? Escutavam que ele vinha, soltava os desaforos dele. E nossa, é destruidor isso. Eu acho que aquela mulher, né, a amiga dela, a melhor amiga, ela realmente é a parte mais inocente de tudo. Porque se não fosse essa, ela seria qualquer outra pessoa, entendeu? No final, a mulher acabou que um estranho não tem, é isso, o estranho ele não tem a força, não tem como chegar no teu coração e sabe, e destruir o teu coração. Mas uma pessoa que você ama, é essa pessoa que pode te destruir. É a pessoa que você ama, porque você abre o seu coração, né? E é por isso que ela, essa mulher amante não é nada, mas ele sim, ele tinha um poder de, ou por isso que fala, edificar ou destruir, de destruir ela. E aí ele usa todo o poder dele para acabar com ela, acabar com a autoestima, acabar, sabe, com tudo, com ela, com as crianças. E ele age como se ela e as crianças fossem seus inimigos. Eu não sei como encerrar esse vídeo, porque eu não quero encerrar assim. Eu digo para você orar, sabe? Orar pelo seu cônjuge, ou se você tem se colocado como inimigo, se você tem influenciado as pessoas ao pecado, ou se você não percebeu que, enfim, que Satanás tem colocado algumas oportunidades para você, né? Para você se perder, para você destruir com o projeto de família que Deus tem para você.
E perceba isso, sabe? O amor eu não sei. Sabe? Será que o amor faz isso? Eu nunca acreditei em reconstrução de casamento. Na verdade, eu tô lendo isso aqui porque Deus me mandou, né? Como eu li também o testemunho do Jorge, que eu nunca acreditei naquele tipo de milagre. Então, e eu fiz por obediência, né? Que Deus disse, não, eu ajudo as pessoas que têm uma identidade, uma identidade não é mal formada, uma, uma visão errada, uma visão distorcida sobre a sua identidade, né? Que foi o testemunho do Jorge, né? Tinha tido vários namorados, e enfim, Deus deu uma família. Ele falou que nunca achou que ia casar e ter filhos. Ele casou e teve 2 meninos. E agora, esse testemunho de casamento. Eu tava pensando o seguinte, e tava me lembrando de uma pessoa, uma amiga, né? Acho que mais de uma, que com quem eu me decepcionei. Daí eu me questionei, assim, tava falando com Deus. Será que a gente perde, tipo assim, eu deixei de gostar dessas pessoas? Se for analisar no fundo do meu coração, não. Não é que você, pelo menos eu, né, não deixo de gostar, mas eu não consigo confiar. E a falta de confiança, ela, ela impossibilita o relacionamento, né, com as pessoas. Então, eu acho que é muito difícil reconquistar a confiança, sabe? Eu não sei se você perdeu a confiança em alguém, mas ore. Ou ore para que você não perca a confiança de alguém, né? Eu perdi uma amizade porque eu fui sincera, né? Como ela tinha essa amiga, só que ela não sabia que essa amiga, ela não tinha esse limite. A gente tem limites dentro da gente, né? A gente sabe aquilo que não pode fazer e uma das coisas é cobiçar aquilo que é dos outros, né? E tem muitas mulheres e tem muitos homens que não têm esse limite, né? Eles avançam para aquilo que é do outro, sem escrúpulos, né? Desde que seja escondido e bem escondido, foi uma das frases que eu ouvi, né? Nesse relacionamento em que eu fui traída, que se ele fizesse seria bem escondido, né? Só que nada é bem escondido, porque Deus sempre te coloca no lugar certo, na hora certa, para que você descubra tudo. E foi o que Deus fez comigo. E aí, essa minha amiga, ela era muito infiel, né? Mentia muito e eu tinha muita. Me compungia, sabe? Me sentia mal, sabe? Pelo esposo dela. E um dia eu falei pra ela que não confiava nela. E aí a amizade acabou. E... Mas às vezes é isso.
esses amigos dele que fazem essas coisas, eu não sei, às vezes a pessoa fica naquele padrão de comportamento, né? Às vezes você gosta muito de alguém, a pessoa é muito bacana, mas você percebe que a pessoa falta um limite ali, né? E às vezes você não sabe como falar, né? E eu acho que em algum momento eu falei, olha, eu não consigo confiar em você. Eu não acho que você, se eu tivesse alguém, por exemplo, você respeitaria. Eu não, pelo jeito que eu vejo você, sabe? Fazendo as coisas, eu não, eu não te acho confiável. E aí eu perdi essa amizade. E aí, enfim, ore sobre isso, ore sobre confiança, né? Ore para Deus restaurar o seu coração, para Deus, se você resolver perdoar alguém, para que Deus realmente faça as coisas de um modo que você se sinta confiante. Confiante, essa palavra parece significar com fé, né? E é impossível. É impossível. E é impossível você amar alguém quando você tem medo. Como é que você ama alguém quando você tem medo? É isso que eu tenho desenvolvido com Deus. Com medo não dá para amar. Não dá. Porque o amor é aquele que se entrega. Se alguém te traiu, se alguém mentiu para você, como é que você vai confiar de novo? Como é que você vai ter fé nisso de novo? É muito difícil, é muito possível. É isso, ore por isso. Tchau, Deus abençoe vocês.